não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Então, a ideia da sociologia da filosofia me foi inspirada pelo livro do Randall Collins, que se chama Sociologia das Filosofias, na qual ele trata, sobretudo, da convivência, conflito e influência mútua de grupos de filósofos, o que supõe, evidentemente, a filosofia já estar constituída como uma atividade socialmente reconhecível, como uma atividade profissional. Eu achei que tudo isso está muito bem feito, mas que precisava algo mais, que seria a origem da filosofia na própria sociedade. Quer dizer, o que situações sociais que sugerem e inspiram o surgimento da filosofia, e responder à pergunta se essas condições, uma vez observadas na Grécia, elas se modificam nas épocas subsequentes. E a resposta é evidentemente sim. Então nós podemos dizer que existe uma série de condições que definem, vamos dizer, a presença humana no planeta Terra. Essas condições são idênticas para todos os seres humanos e é evidente que na inspiração originária da filosofia estas condições estão também universalmente presentes, sendo então depois moduladas por condições mais locais e específicas que modificam e acentuam este ou aquele aspecto. Mas dessas condições, a primeira é evidentemente aquilo que Louis Lavelle denomina a presença, quer dizer, a presença do universo a nós e a nossa presença no universo. Então essa é a condição mínima, quer dizer, o simples fato, vamos dizer, da presença é já a raiz de todas as perguntas filosóficas, né? Porém, a este dado inicial se acrescenta um segundo, que é aquilo que Anaximandro chamou o áperon. Não há um só ser humano que esteja excluído desta condição, que é a de que o seu horizonte de consciência, o seu horizonte de conhecimento está delimitado, por uma fronteira para além da qual você não sabe nada. Ou seja, é como se fosse, quer dizer, eu comparo como se fosse uma bola de vidro iluminada boiando dentro de um mar obscuro. Ou também podemos representar como dois círculos, um claro e um escuro. Todos os seres humanos vivem essa situação na medida em que nenhum é totalmente ignorante, nenhum ignora tudo e nenhum sabe o conjunto. Então esta permanente tensão entre o conhecido e o desconhecido é outro elemento constante da presença humana na Terra, sem o qual seria inconcebível a atividade filosófica. Porém, há ainda um terceiro elemento, que é o seguinte: a fronteira entre esses dois círculos não é regular e nem constante, ela está mudando continuamente. Ou seja, você descobre coisas que você não sabia, você perde conhecimentos, ou seja, existe de vez em quando algum tipo de penetração no desconhecido, onde fatores mais profundos da existência humana se tornam visíveis para uma pessoa ou outra, e existem também penetrações do áperon no círculo do conhecido, quer dizer, acontecimentos que vêm do desconhecido e impõem a sua presença inexplicável, tá certo? Dentro da área que é tida como conhecida. Então, esses elementos, eles são permanentes. Há um outro elemento que também é permanente, que diz respeito à resposta que o ser humano dá a esta situação.
quando o ser humano é definido como animal racional, na antiguidade, isso não significa que ele possua, né, a razão na sua totalidade, mesmo porque o exercício da razão depende da conquista de uma série de instrumentos que só vem no curso da vida e que, na verdade, cuja conquista jamais termina, jamais está completada. Tá certo? Então, existe a resposta da razão a todos os enigmas que surgem da presença do ápero e das relações entre o conhecido e o desconhecido. De modo que, se entendemos a razão nos dois sentidos etimológicos, quer dizer, por um lado, o logos, a palavra grega logos, ela significa, em princípio, a linguagem, mas ela também significa, especificamente em Heráclito, a lei que governa o universo. E, pelo lado latino, a palavra ratios indica a ideia, vamos dizer, de proporção, e, portanto, da relação do equilíbrio entre todo e parte. Se entendemos essa definição, entendemos que a razão sempre funciona na base de uma negociação entre o conhecido e o desconhecido. Quer dizer, se qualquer tentativa de você racionalizar o conjunto do que existe, ela necessariamente fracassa e, ao mesmo tempo, não temos como desistir do permanente esforço de equacionar todo e parte. Portanto, faz parte da estrutura da razão a admissão de uma margem de desconhecido, na qual a razão não penetra, mas a qual também não está totalmente ausente. Então, embora a ideia da razão contenha em si a presunção, vamos dizer, de uma imagem do todo e, portanto, de uma consciência do lugar de cada uma das partes dentro do todo, ela nunca realiza essa ideia. Ela realiza de maneira imperfeita, porque ela sabe que está contida dentro do ápero, de algum modo. Então, em cada época você verá também uma tensão entre o esforço dominador da razão e o reconhecimento dos seus limites. Todos esses fatores que eu estou dizendo, todos eles são permanentes, tá certo? Porém, o seu modo de aparecer em cada época varia porque há interferência de uma segunda faixa de fatores. E esta faixa é o seguinte: a incompletude da razão humana, a incompletude do nosso conhecimento racional, implica que a parte faltante e a parte duvidosa, tá certo, seja preenchida com símbolos da razão, ou seja, com a ideia de uma ordem que talvez exista, uma ordem desconhecida. Tá certo? Também essa ordem pode ser concebida como uma total desordem ou um caos, quer dizer, pode-se imaginar o áperum como uma espécie de abismo demoníaco, onde nada faz sentido, ou como um conjunto de forças hostis, mais ou menos como aparece em Schopenhauer. Né? Quer dizer, existe uma vontade irracional, incompreensível, da qual nós somos os objetos e as vítimas. Pode-se conceber assim, mas em geral não é assim. Em geral supõe-se uma ordem que ainda não é conhecida e que talvez não seja nunca conhecida, mas que está presente e que de algum modo inspira os nossos esforços no sentido de estruturar a visão do conjunto. Ou seja, a ordem que nós conseguimos conceber se inspira, vamos dizer, na promessa de uma ordem inalcançável. Isso também é permanente, né, no mundo. De tempos em tempos aparecem, vamos dizer, alguns projetos de ciência universal que, em princípio, conteria, vamos dizer, todos os fundamentos essenciais do conhecimento e que também, em princípio, estaria apta a explicar tudo. Mas esses projetos não duram muito, tá certo? E eles, mesmo quando aparecem, eles já aceitam uma série de limitações e acabam também preenchendo o espaço com algum símbolo da razão. A ideia do símbolo da razão aparece também na esfera da psicologia individual, né, da psicologia evolutiva, na sequência do aprendizado do ser humano, tá certo? Onde a criança que está no processo de aprendizado, ela vai adquirindo
gradativamente algum domínio racional de processo de causa e efeito, meios e fins, etc, etc. Mas ela sabe que isso é incompleto e até naturalmente a insegurança criada por essa situação de incompletude. Então ela aposta numa figura de autoridade, seja o pai, a mãe ou qualquer outra figura de autoridade, que é então um símbolo da razão. Quer dizer, é onde está a explicação que eu não possuo. Quer dizer, eu não sei por que as coisas são assim, mas ele deve saber. Então, a confiança num símbolo da razão é outro fator permanente. Não existe nenhuma época e acho que nenhuma pessoa que não tenha apostado algo em algum símbolo da razão, ainda que esse símbolo seja negativo, como em Schopenhauer, né? Quer dizer, a explicação de tudo, segundo Schopenhauer, está numa força obscura, irracional e impenetrável, tá certo, que governa o conjunto e da qual nós nada sabemos, porque, como explicava Kant, nós só apreendemos os fenômenos. Por baixo do mundo dos fenômenos existe, então, o quê? A coisa em si. A coisa em si, segundo Schopenhauer, é essa força obscura e irracional. Ainda que esse símbolo da razão seja compreendido negativamente, ainda assim é ele que tapa o buraco daquilo que nós não sabemos. Quer dizer, há uma concepção, uma imaginação, uma expectativa de uma ordem oculta. Então este elemento também está sempre presente. Agora, acontece o seguinte, que os símbolos da razão, eles não permanecem constantes, eles são mudados, porque eles dependem de qual a expectativa de autoridade que existe em cada cultura, em cada comunidade. Então, se você pegar, por exemplo, todo o panteão dos deuses que existem nas várias culturas, eles são muito diferentes uns dos outros, mas todos têm a mesma função neste sentido, quer dizer, todos são símbolos da razão que preenchem, então, os buracos na nossa concepção, no nosso domínio racional das circunstâncias. E estes símbolos, eles mudam por várias razões. O primeiro seria o contato entre culturas diferentes, onde aqui você tem um símbolo, ali tem outro, e basta haver um contato, então a funcionalidade destes símbolos já não é tão perfeita. Não é isso? Uma outra é o próprio, vamos dizer, decurso de prazo, quer dizer, o aumento do conhecimento e também a perda de conhecimento faz com que, às vezes, certos símbolos que funcionavam numa certa época deixem de funcionar numa outra, porque é fundamental para os símbolos, como explica, aliás, o próprio Randall Collins, ele diz o seguinte, que nas comunidades que são mais fechadas, que têm pouco contato com o exterior, então as suas crenças e expectativas fundamentais, elas funcionam para os membros das comunidades como se fossem coisas do mundo real, como se fossem entes realmente existentes. Então, esses elementos não são pensados como ideias ou como símbolos, mas como coisas reais. Elas não estão na esfera da cultura, mas na esfera dos fatos, por assim dizer. Né? E quando começa a haver o contato entre várias culturas, então, é evidente, esses símbolos deixam de ser coisas e passam a ser pensados como símbolos. Na hora que passam a ser pensados como símbolos, então pode ser sujeito a análise crítica e a um desgaste. E este é outro fenômeno praticamente permanente na história das várias culturas. Quer dizer, os símbolos que perdem a atualidade, e eles perdem a atualidade no instante em que se transformam em símbolos e podem ser pensados e discutidos como símbolos. Será a mesma coisa que dizer, deixam de ser coisas e passam a ser meros símbolos. Já não são forças efetivas, forças constitutivas do mundo real, mas tornam-se então criações culturais. São vistas como criações culturais, portanto são relativizadas. Se você observar, por exemplo, o panteão dos deuses romanos, não é isso? À medida que Roma se expandia e incorporava outras culturas menores ou mais fracas, ela também trazia os deuses dessa comunidade para o seu próprio panteão. Então o simples aumento do número de deuses, tá certo, relativizava todos eles.
Tá certo? Então, se você pegar numa etapa primitiva da formação romana, você verá que os deuses eram compreendidos como forças efetivas, existentes no mundo real, forças que estão modelando o nosso destino para além daquilo que nós podemos controlar. Porém, na hora que se introduzem outros deuses, então os primeiros passam a ser apenas símbolos, junto com outros. E essa nivelação geral dos símbolos produz, então, o advento do ceticismo, da descrença e do cinismo, que, numa certa época, se aposta até dos próprios sacerdotes, quer dizer, os próprios representantes do culto já sabiam que estavam não se dirigindo a forças reais, mas, de certo modo, representando uma peça de teatro, que podia ter uma funcionalidade social, tá certo? Mas que, longe de refletir algo da ordem externa universal que abarcava a sociedade, refletia apenas a iniciativa ou a criatividade da própria sociedade. Então há um processo de, por assim dizer, de subjetivação dos deuses. Os deuses se tornam subjetivos, né? Na medida que isso acontece, então você tem, evidentemente, uma crise. E esta crise, quando chega a um ponto extremo, onde já ninguém mais pode confiar em nada, então pode sugerir, como de fato sugerir na Grécia, a ideia de certos indivíduos buscarem dentro de si, vamos dizer, uma ordem mais profunda, e a partir dessa ordem fazer a análise crítica da ordem social, cultural existente. E isso aconteceu na Grécia, especificamente, devido a um fator antecedente, que, aliás, eu não mencionei no curso, estou mencionando agora, que eram séculos de prática da arte retórica. Quer dizer que, se não houvesse, vamos dizer, uma tecnologia da discussão que já estava disseminada em toda a classe as classes mais prósperas da sociedade grega, dificilmente teria surgido a filosofia. Porque a filosofia, ela começa como uma confrontação dialética entre discursos retóricos possíveis. Você tem várias opiniões que estão aí circulando, e alguém resolve fazer o repertório dessas opiniões e confrontar umas com as outras para ver qual que é a mais certa. Naturalmente, o critério dessa confrontação não é dado pela própria arte retórica. A arte retórica é somente uma arte da persuasão. Ela tem, vamos dizer, as técnicas pelas quais o indivíduo, através da palavra, né, logra persuadir os outros disto ou daquilo, ou induzi-los a esta ou aquela ação. Ela não comporta, de maneira alguma, a análise crítica dos próprios discursos. Mas a necessidade e a possibilidade desta análise crítica surge naturalmente da própria acumulação dos discursos retóricos. Então, quer dizer, por um lado, você tem a crise dos símbolos, tá certo? E, por outro lado, você tem, vamos dizer, a necessidade e a possibilidade de uma comparação crítica entre os discursos, colocada pela própria proliferação desses discursos ao longo dos tempos. Isso quer dizer que Sócrates, num momento qualquer da vida dele, ele percebe o seguinte: olha, vocês conseguem persuadir as pessoas de tudo. Você persuade que sim, persuade que não. Mas, afinal de contas, onde está a verdade no meio disso? É uma pergunta que surge naturalmente da acumulação. Você vê que crises dos símbolos aconteceram em várias culturas, mas nem por isso surge a filosofia lá. Então, a filosofia surge na Grécia porque a crise do universo simbólico vem junto com esse altíssimo desenvolvimento da arte retórica, que cria uma situação propícia, vamos dizer, ao surgimento do outro tipo de discurso, que é o discurso que não está pretendendo persuadir ninguém de nada, mas que está fazendo a triagem entre os discursos existentes. Então, esse aí é um dos elementos que eu coloquei no meu livro Aristóteles Nova Perspectiva, como uma sugestão de uma possibilidade de esquema metódico para a história cultural. E um dos preceitos é o seguinte, é que um discurso não surge enquanto o outro não esteja extremamente desenvolvido. Se você pegar, por exemplo, uma tribo de índio, essa que teve relativamente pouco contato fora, você verá que sem o discurso poético não existe a tribo, porque a unidade da tribo
é garantida, vamos dizer, por uma narrativa das origens, que explica então a identidade e a razão da existência daquela tribo. Né? Como, por exemplo, entre os índios do Xingu, o mito da terra sem mal. Existia uma terra sem mal, nós caímos de lá, mas estamos voltando para lá. Então, sem a narrativa não existe comunidade. Porém, se você perguntasse quanto de discussão existe dentro da tribo, uma quantidade relativamente pequena, porque, vamos dizer, essas tribos têm em geral uma organização do poder hierárquico bastante estável, e você não tem o que nós chamaríamos hoje de conflito político. Não é isso? Então, claro que há um certo coeficiente de discussões, tá certo? Nas assembleias, tá certo? Mas não o suficiente para gerar uma arte retórica independente. Então, enquanto não surge a arte retórica, também não pode surgir a arte dialética, porque você não vai fazer uma triagem se você não tem os elementos, né, que estão solicitando, por assim dizer, este exame. Então, é a confluência desses dois fatores que possibilita e, de certo modo, exige o surgimento da filosofia na Grécia. De um lado, a crise dos símbolos, do outro lado, o desenvolvimento da arte retórica, que tinha chegado já a uma espécie de exaustão. Quer dizer, os discursos persuasivos eram tantos e tão autocontraditórios que era inevitável que alguém algum dia tentasse, né, compará-los uns com os outros em busca de uma espécie de persuasão mais profunda. Persuasão que, isto é importante, não fosse baseada somente na técnica retórica ou no poder persuasivo dos oradores, mas num fundamento objetivo. Quer dizer, por baixo de todas essas técnicas maravilhosas que vocês têm e que nos persuadem disto, daquilo, deve haver uma verdade, certo? Que possa servir de princípio de arbitragem entre esses vários discursos, independentemente do seu domínio maior ou menor da técnica retórica. Então, a dialética surge com Sócrates na base de uma confiança numa verdade mais profunda, cujo conhecimento estaria para além do domínio da técnica retórica. Tá certo? Então, quando Sócrates cria, por exemplo, a ideia do conceito, quer dizer, a definição estável, né, de certos entes, já é um meio pelo qual ele transcende e domina, ele freia, né, o poder da arte retórica. Porque diz, olha, para além das várias técnicas e das várias habilidades retóricas, é certo? Existem os entes, e os entes têm uma estrutura objetiva que se expressa no seu conceito. E essa estrutura não depende da nossa técnica retórica, é uma coisa, por assim dizer, que nos é imposta pela realidade. Então, por exemplo, quando discute, vamos dizer, o que é a justiça? Um diz que a justiça é uma coisa, outro diz que é outra, e tal. Bom, mas por trás de tudo o que nós estamos dizendo a respeito da justiça, ela deve ser alguma coisa. Né? E esta coisa que ela está, de certo modo, ao mesmo tempo subentendida e ocultada pelos vários discursos a respeito. Isso quer dizer que o conceito efetivo da justiça, ele criará, vamos dizer, não só um princípio de arbitragem, mas um princípio de ordenação hierárquica dos vários discursos a respeito. Isso quer dizer que os discursos retóricos a respeito da justiça, eles não estão necessariamente errados, tá certo? Mas eles são parciais e incompletos de algum modo. E a hora que você tem o conceito da justiça, então, aí é possível você arbitrar os vários discursos retóricos, concedendo a cada um a sua parcela de razão e integrando todos num novo conjunto, que é exatamente isso que faz Sócrates.